Nicolas Ferreira subiu ao púlpito na Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher, carregando consigo uma peruca loira. Eu sei que você fará piadinha sobre mim e perucas loiras, ok? Inicia seu discurso e no meio do discurso ele propõe uma transformação. Ele deixa de ser Nicolas e ele se torna Nicole. Ao colocar a peruca ele assume uma identidade feminina de forma fluida e faz um discurso contra a agenda trans. O discurso fica um pouco confuso, mas ele manda lá o seu recado. Ele diz que homens estão se apropriando de espaços de mulheres. Depois ele retira a sua peruca, volta a ser o Nicolas e faz um manifesto. Ele desce do púlpito, ele é cumprimentado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante e ele é calorosamente aplaudido por um grupo de deputados do seu partido PL, que incluem o Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer. Após isso, ele vai ali até o burburinho dos deputados, ali dentro do plenário, e ele conversa com Guilherme Boulos, que discursa e propõe a cassação de Nicolas pelo crime de transfobia. Tabata Amaral não fica para trás. Pede a cassação, diz que ele é um criminoso e que transfobia é crime. E mais, e que a liberdade de expressão não pode ser utilizada para cometer crimes. Nicolas ganha a capa do jornal Folha de São Paulo. E hoje o Brasil apenas fala nele. Vamos entender tudo sobre isso. E a provocação que eu coloco no título desse vídeo é real. Nicolas está fazendo tudo certinho para ser o seu presidente da República. Isso significa que ele está indo bem? Ou que o que ele defende está correto? A gente vai analisar. Mas vamos abrir aqui a caixa de ferramentas deste mundo estranho que envolve a política brasileira. Roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, veja só, a gente vai soltar um relatório agora essa semana falando sobre o método Nicolas. Qual é o método desse cara de tocar as redes sociais dele? Como funciona isso? A gente destrincha nesse relatório, e até porque você eventualmente quer trabalhar com comunicação, quer trabalhar com redes sociais, você vai entender uma perspectiva do MBL sobre hoje o político mais popular do Brasil em redes. Tá? Vamos entender o funcionamento, as estratégias que ele usa, a gente destrinchou os caminhos que esse cara tem para, enfim, tá sempre se mantendo como foco das polêmicas e se validando perante seus eleitores. Então, entre no clube, clube.mbl.org.br, é R$1 por dia, é a melhor experiência política que você pode ter. Aguardo você lá. Pois bem, meus amigos, todo mundo na política tá falando, o Arthur gravou vídeo, imagino que muitas outras pessoas vão gravar vídeo, e eu vou trazer a minha opinião sobre isso, tá? Vamos lá. Misturar política com barulho, com confusão, é algo que o Nicolas não inventou, e é algo que não acontece desde hoje, ou desde o advento das redes sociais. Fazer proposições polêmicas, causar confusão, também. Isso não é de hoje, meus amigos. Parlamentos, ou melhor, se a gente voltar muito no tempo, conselhos tribais existem desde que o homem é homem. Então, na prática, a gente tem que entender que faz parte do game. Ah, mas o Nicolas quebrou o decoro? Veja, o Nicolas não quebrou o decoro. O Nicolas simplesmente, ele foi o Nicolas e fez aquilo que ele sabe fazer melhor, que é pegar pauta da esquerda. Então ele pega a pauta dela, era o Dia da Mulher, e ele pegou uma contradição envolvendo mulheres, essa questão trans, e em cima disso ele força essa contradição para obter ganhos pessoais de mídia. Gente como o Nicolas, e eu começo como o meu vídeo tratando disso, gente como o Nicolas e, via de regra, o bolsonarismo inteiro e essa direita que nós temos aqui, eles não têm um projeto sério para enfrentar e erradicar certos caminhos que estão sendo dados pela esquerda. Eles não se preocupam com liberdade de expressão, eles estão ligando para o crescimento dessa esquerda identitária, eles não fazem nada, não há projeto nenhum. E o maior exemplo disso é que o presidente da República de direita, preocupado com essa questão de costumes, ficou no poder durante 4 anos e absolutamente nada foi feito. E se eu for mais preciso, na verdade houve um crescimento muito grande da esquerda nesta linha durante o governo Bolsonaro. Então, nada concreto foi feito, nada concreto foi proposto, não houve estudos, não houve um aumento de uma massa de intelectuais trabalhando para produzir material que pudesse, por exemplo, refutar e ir para o debate público e fundamentar gente como o Nicolas para que pudesse enfrentar, sei lá, as tábatas nesse debate. Não houve nada disso, tá? O que esses caras fazem é a coisa mais ácida, é a camada mais externa de todas. Eles pegam a treta, veem uma maneira de lucrar com a treta, lucram com a treta, esperam a próxima treta. Tá? Então,
Essa etapa do método de ação do Nicolas tá aí. Muita gente vai achar, olha só, o Nicolas cumpriu um papel muito importante que foi, vamos dizer, trazer para a grande população o debate sobre esse absurdo da cultura trans. E, obviamente, ele conseguiu fazer isso, né? Só que, meus amigos, verdade precisa ser dita. A direita já há muito tempo estava usando essa tática, não só aqui, mas no mundo inteiro, e isso não significou em nenhum momento um retrocesso para a esquerda. O fato das pessoas com o seu senso comum estarem agora alertas para isso, não significa que elas vão tomar alguma atitude, porque seus líderes não tomam atitudes. Então você aumenta o nível de consciência para o problema, e aí isso poderia muito bem ser utilizado para construir, através desse nível de consciência, algo. Ah, então vou construir uma resposta aqui. O problema é que construir qualquer resposta e trabalhar arduamente não combina com apenas ser um lacrador. E aí você fica com esse problema, em que as pessoas ficam alertas, e elas ficam quentes, né, falando do assunto, mas nada é tratado, aí uma hora elas esquecem do assunto. E aí o assunto é naturalizado e a esquerda vence, que é o que a esquerda faz o tempo todo. Como a esquerda, ela leva a polêmica, ela assume a polêmica para si, e ela tem um trabalho prévio e sólido, universitário, intelectual, político, é um trabalho que tem estrutura, um trabalho que tem acadêmicos trabalhando e ninguém vai saber o nome desses acadêmicos. Que tem fundações, reuniões estão acontecendo nesse exato instante entre acadêmicos, líderes de organizações da sociedade civil e empresários. E infiltração em grandes empresas. Tudo isso que esses caras estão fazendo. Isso faz com que, tudo bem, olha, vem agora uma onda de pessoas de classe média baixa, indignadas com a agenda trans. Tudo bem, eles não vão tirar essas pessoas da academia. Eles não vão tirar essas pessoas dos postos de poder que elas estão. E aí uma hora essa raiva vai passar, porque as pessoas, enfim, elas têm outras preocupações. E aí a raiva vai passar, a agenda da esquerda vai continuar andando e o Nicolas vai procurar outra pauta para lucrar. É isso que vai acontecer. Então, assim, não tem nenhum grande debate vindo aí, não tem nenhuma grande proposição vindo aí. E sou eu do Movimento Brasil Livre falando porque nós entendemos o papel de, vamos dizer, de ficar levantando e esquentando a população. Mas há muito tempo a gente percebeu que é infrutífero você construir qualquer coisa baseado só nisso. Por isso que a gente mudou toda a linha do MBL já há alguns anos. A gente construiu a Academia MBL para a gente montar a militância. A gente construiu dentro da nossa estrutura um clube para a gente poder produzir material aprofundado. A gente criou a revista Valete, que permite que a gente produza artigos e estudos sobre os mais diversos temas. A gente vai construir o livro amarelo, que é um livro de propostas. A gente percebeu isso. Quanto mais parecido em termos de estrutura nós fomos com a esquerda, mais sólidos nós vamos ser para, na ponta, esquentar o público. Até porque é muito mais fácil produzir uma liderança grande que faça esse barulho do que produzir 5 acadêmicos que refutem uma tese de esquerda. Essa é a verdade. Então o MBL está querendo fazer esse trabalho de longo prazo. É por isso que mesmo no parlamento vocês não vão ver o Kim, por exemplo, fazendo isso. Mas e daí? O ponto, e aí, vamos dizer, os Nicolas e essa turma vão retrucar. Ora, mas o que importa é chegar ao poder. E nós vamos chegar ao poder fazendo isso. E a provocação do título vai nessa linha. Nicolas Ferreira será seu presidente. Porque ele está seguindo mais ou menos o método do Bolsonaro. Ele está escandalizando. E se ao mesmo tempo ele não resolve problema nenhum, porque não é a intenção dele resolver problema algum, ele adquire poder. Poder não institucional, mas poder através da popularidade. Ele não pode ser candidato a presidente, mas se colocassem ele numa pesquisa, ele iria pontuar. Nicolas sabe o jogo que está fazendo. E ele vai plantar esse jogo no longo prazo. Eu digo mais, o Nicolas sequer vai ficar preso no bolsonarismo. Até porque o Nicolas, ele independe do bolsonarismo. O Nicolas é uma dessas pessoas que incluem o Gabriel Monteiro, que incluem o Cleitinho, que incluem o André Janones, que já entenderam que há um game político de espetáculo que pode ser feito a despeito, inclusive, da polaridade. Quando o Gabriel Monteiro fazia aquele trabalho de rua, você quer uma paçoca, posso te ajudar e não sei o quê, o Gabriel Monteiro não estava sendo para Lula, para Bolsonaro. Quando o Cleitinho ficava lá fiscalizando hospital e buraco, mesma coisa. Quando o Janones fazia isso, mesma coisa. O Nicolas também entendeu isso. Então o Nicolas entende que essa expansão para a classe D vai acontecer através desta forma. E ele já está nessa expansão. Então ele vai trazer espetáculo, ele vai trazer barulho, ele vai trazer essa não conformidade, ele vai trazer oposição. E o único perigo que ele tem que lidar é ele eventualmente cometer um erro que faça com que seus detratores, por exemplo, possam caçá-lo. Foi isso que aconteceu com o Arthur Duval. Pergunto a vocês, vocês devem achar então, é triste o que está acontecendo, Renan? Quer dizer que, enfim, a política virou isso e que as pessoas não vão valorizar o bom trabalho? Sim, é triste. Mas as coisas são como elas são.
O Brasil exportou gente assim. Existe um deputado lá na Câmara Federal, lá nos Estados Unidos, que é o George Santos, que é um bolsonarista, que ele era meio que um transformista, um travesti quando estava no Brasil, e agora ele é um conservador cristão lá nos Estados Unidos. E gosta de ficar fazendo essas confusões no parlamento lá. Nós exportamos isso para lá. Essas coisas acontecem. E mais, a tendência é o mundo se tornar cada vez mais brasileiro. E não o Brasil se tornar cada vez mais, vamos dizer, de primeiro mundo. O primeiro mundo se torna Brasil e o Brasil se torna mais Brasil ainda. É um processo, enfim, triste e nós na prática temos que nos adaptar. A adaptação, ela passa necessariamente por entender o que funciona e passa também por entender que você tem certos limites. Limites que gente como o Nicolas não liga em seguir. Que é o limite, por exemplo, que é o compromisso com a verdade, com coerência ou com uma agenda. Ele não liga para isso, a gente liga. E aí, como construir coisas populares tendo compromisso? Essa é a grande dúvida. Essa, na verdade, é a grande dúvida, porque muita gente desiste no processo, e muita gente valorosa desiste no processo, simplesmente porque entende que isso não é pra mim, eu não quero me tornar esse tipo de gente. A gente, do outro lado, tenta pensar o tempo todo como construir essas soluções, tá? Eu não quero dar uma aqui de, sabe, tipo, eu estou muito acima disso aí. Não, eu entendo o que esse cara fez, eu entendo o crescimento que esse cara tem e entendo o papel que ele cumpre. Mas eu olho, galera, e digo pra vocês, preparem-se pra ter que jogar, às vezes até com as mesmas armas, não só de gente como o Nicolas. A esquerda, nesse instante, entendeu tudo. Quando a Tabata Amaral e o Guilherme Boulos propõem a cassação dele, com base em nada, falando lá de transfobia e tal, eles estão jogando com as mesmas armas de espetáculo, do espetáculo mais barato possível, que fica fazendo isso aí. Fica competindo pra ver quem caça antes o Nicolas, inutilmente, porque eles vão aumentar o Nicolas com o Guilherme Boulos. E se a esquerda tá nisso, por que não nós? Esse é um desafio e eu pergunto pra vocês, pra vocês deixarem aqui nos comentários. Como construir um trabalho verdadeiramente popular sem ser uma figura canalha e desonesta? Essa é a dúvida de todos nós, tá bom? Então é um vídeo que eu deixo como reflexão, eu acho que é um vídeo inteligente. Eu sei que muita gente vai falar assim, Renan, pô, mas isso é uma... Você está propondo aqui é uma coisa muito triste. As coisas são assim. Mas enfim, né? Como eu disse antes, a gente que se adapte. O mundo é dessas figuras. Esse foi o meu recado. Beijos e abraços para todos vocês.